O título da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é Cristianismo rotulado como heresia. Vendo a história da igreja primitiva, vamos entender por que hoje temos que sofrer dificuldades nesta época, na época do Espírito Santo. E por que todas as igrejas do mundo olham para a nossa igreja, de um ponto de vista distorcido. Compreendendo isso, vamos tomar um tempo para confirmar que a verdade que temos é realmente a verdade. Vamos ver o livro dos Atos capítulo 24 versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e, também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Essa é a cena em que o sumo sacerdote Ananias e os advogados apresentaram suas acusações ao tribunal, contra o apóstolo Paulo por sedição. Vamos para o versículo 14 para ver como o apóstolo Paulo respondeu às acusações deles. O apóstolo Paulo acreditava em Jesus. Nos termos de hoje, ele acreditava no cristianismo, certo? Aqui, o cristianismo é chamado de seita, ou seja, heresia. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 24, versículo 14. Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam, de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aqui no livro dos Atos, capítulo 24, versículo 14, o apóstolo Paulo disse: enquanto se defendia, eu sou um seguidor e crente do caminho, que eles chamam de seita, heresia. A religião em que os apóstolos Paulo, Pedro e João acreditavam é chamada de cristianismo pelas igrejas de hoje. O cristianismo foi levado à China e, depois, à Coreia. Na Coreia, o cristianismo é pronunciado como Gideok-gyo. Nos primeiros dias do cristianismo, o cristianismo parecia uma heresia aos olhos dos judeus que detinham o poder naquela época. Eles acreditavam em Deus Jeová e no Pentateuco de Moisés. Aos olhos deles, Jesus e os apóstolos Paulo, Pedro e João pareciam hereges. Mas hoje, como todas as igrejas avaliam a fé deles? Eles dizem que os apóstolos acreditavam em heresia? Agora, na época do Espírito Santo, as pessoas estão convencidas de que os apóstolos acreditavam na verdade, certo? Vocês acham que o sumo sacerdote ou os anciãos, que apresentaram suas acusações contra Paulo, foram para o céu? Ou vocês acham que o apóstolo Paulo, que foi acusado de ser herege, foi para o céu? Quem vocês acham que foi para o céu? Estou fazendo uma pergunta muito básica, é claro. No entanto, nos primeiros dias do cristianismo, os judeus, que detinham o poder, rotularam o cristianismo, que acreditava em Jesus, como heresia. O cristianismo negava toda a crença do judaísmo? Não.
Eles acreditavam em Adão, Eva, Abraão e assim por diante. Todos vieram da mesma linhagem de fé, mas havia algo diferente entre os dois. Então, qual era a diferença que fez os judeus rotulá-los como hereges e rejeitá-los? Nós precisamos conhecer esse ponto nesta época. Os anos da obra de redenção de Deus são divididos na época do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A religião que acreditava em Deus Jeová na época do Pai era o judaísmo, e a religião que acreditava em Jesus na época do Filho era o cristianismo. Podemos confirmar por meio da Bíblia que, nesta última época do Espírito Santo, estamos vivenciando as dificuldades que o cristianismo enfrentou nos seus primeiros dias. Então, quais eram as diferenças entre o judaísmo e o cristianismo? O que era diferente em suas doutrinas? A principal diferença entre os dois era que o cristianismo acreditava em Deus, que veio como homem, e quanto ao judaísmo, eles negavam isso. Essa era a diferença. O cristianismo, que recebeu Jesus como Deus, tinha a verdade sobre Deus que veio como homem. Ao contrário, o judaísmo acreditava que Deus nunca poderia aparecer em semelhança humana. Essa ideia estava fixa na mente dos sumos sacerdotes e dos anciãos, que eram líderes naquela época. Se vocês virem as profecias no livro de Isaías capítulo 9, ou no livro de Gênesis capítulo 18, foi profetizado que Deus viria a esta terra em carne, e Deus apareceu em forma de homem à família de Abraão. Porém, eles pensavam, Deus nunca poderá habitar entre nós como um ser humano. Deus não é esse tipo de ser. Eles acreditavam absolutamente nisso. É por isso que eles tinham um ponto de vista negativo sobre a fé em Deus, que veio a esta terra em carne, e eles consideravam todos aqueles que tinham esse tipo de fé como hereges. Embora o cristianismo tenha sido acusado de heresia, todas as pessoas que creram em Jesus naquela época foram para o céu. Jesus deu a eles uma promessa, dizendo: quando você vier à casa de meu Pai, eu deixarei que vocês comam e bebam à minha mesa, e que se sentem em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Em outras palavras, Jesus Cristo deu a todas as pessoas que o receberam a esperança de entrar no reino dos céus. Porém, naquela época, que nome desonroso foi dado a eles neste mundo humano? Eles foram chamados de hereges. Por qual motivo? Porque eles creram em Deus que veio como homem. Vamos ver isso na Bíblia. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. No capítulo 10, versículo 30, está escrito: Jesus está falando aqui, certo? Jesus disse: eu e o Pai somos um, significando que Ele é o próprio Deus. Versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes. O quê? Te fazes Deus a ti mesmo. Eles disseram: você é um homem. Então, como você pode dizer que é Deus? Como Jesus os ensinou que o próprio Deus veio a esta terra em carne, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Porém, os 66 livros da Bíblia testificam que todo espírito, que não reconhece que Jesus Cristo veio em carne, é espírito do quê? Deus mesmo testemunhou que ele veio à terra em carne. Deus também nos ensina isso através de muitos profetas.
Jesus veio a esta terra de acordo com as profecias da Bíblia. No entanto, apenas porque não estava de acordo com os pensamentos das pessoas da terra, como eles chamaram Jesus e seus crentes? Eles os chamaram de hereges. Agora, hoje, na época do Espírito Santo, quando Cristo voltou pela segunda vez, a mesma coisa está acontecendo com as pessoas que receberam a segunda vinda de Cristo. Porém, todos os santos da igreja primitiva, como os apóstolos Paulo, Pedro, João ou Tiago, não se intimidaram, independentemente do que foram chamados. Porque eles estavam plenamente convencidos de que o Deus em quem acreditavam era o verdadeiro Deus. O cristianismo primitivo fez todo o esforço para proclamar que Jesus Cristo é Deus. Eles se concentraram em fazer todo o mundo saber disso. Agora, na época do Espírito Santo, na época em que estamos vivendo hoje, Deus Pai não veio sozinho. Mas quem mais veio com o Espírito Santo? A noiva. É por isso que somos chamados de hereges 2 vezes mais do que antes. No entanto, podemos suportar isso. Porque o Pai Espírito Santo Ansanron e a noiva, a Mãe Celestial Nova Jerusalém, são definitivamente quem? Eles, definitivamente, são Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, é explicado que Deus veio a esta terra como um homem. Vamos ver também na primeira epístola de João capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de quem? É de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Se alguém reconhece ou não que Deus veio a esta terra em carne, é como podemos distinguir se eles são o espírito do anticristo, ou o espírito do verdadeiro Cristo. As pessoas que acreditavam no judaísmo se recusaram a aceitar Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra em carne. Que resultado eles tiveram no final? Eles puderam participar do banquete da salvação? Eles jamais puderam compartilhar da salvação. É o mesmo nesta época. Hoje, todas as igrejas insistem que existe apenas um Deus, Deus Pai. No entanto, o que a Bíblia e os profetas já profetizaram? No Apocalipse capítulo 22, foi profetizado que o Espírito e a noiva viriam à terra, e chamariam toda a humanidade para lhes dar vida. O que vocês acham que acontecerá com aqueles que não responderem ao chamado deles na época do Espírito Santo? Eles serão excluídos da salvação. Todos os membros da família de Sião, que responderam ao chamado do Espírito e da noiva e vieram aqui, são verdadeiramente abençoados. O fato de Deus ter vindo à terra, vestindo carne, é um grande ponto de virada para a nossa vida eterna e salvação. Vamos confirmar isso em Filipenses capítulo 2, versículo 3. No capítulo 2, versículo 3, está escrito: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em quê? Subsistindo em forma de Deus. Isso significa, ele veio a esta terra em carne, mas ele é Deus em sua natureza. Ele é o próprio Deus.
Ele veio a esta terra, vestindo a carne, e por isso ele foi chamado de filho de um carpinteiro de Nazaré, ou filho de Maria e José. Ele também recebeu críticas das pessoas de sua cidade e vizinhos, que disseram: não estão todos os seus irmãos e irmãs conosco? Embora ele tenha aparecido na terra em carne, quem ele é? Ele é Deus. Essa foi a grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Então, qual é a diferença entre as igrejas que existem hoje, que afirmam suceder o cristianismo, e nós? Eles apenas falam sobre Deus Pai. Porém, nesta época, cremos em Deus Elohim, o Espírito e a noiva, que são Deus Pai e Deus Mãe. Do ponto de vista deles, pode haver coisas que eles não podem deixar de interpretar erroneamente. Porém, a Bíblia e o nosso Deus provam que a nossa fé é verdadeira. Todas as coisas em que cremos vêm de Deus. Nós cremos em Deus Elohim, que são o Espírito e a noiva, a quem a Bíblia testemunha. Nós nunca inventamos nada que não esteja na Bíblia. Ou cremos no que não está na Bíblia. Se fizermos isso, a nossa Igreja de Deus não duraria sequer um ano. Para não dizer um ano, não conseguiríamos existir nem por 6 meses. Como tudo veio de Deus, Ele nos deu a confiança de que jamais falharemos, não importa quais obstáculos ou oposições venham sobre nós. Vamos voltar para 2000 anos atrás, e ver a maior diferença entre o cristianismo e o judaísmo. A diferença entre aqueles que acreditavam que Deus veio a esta terra em carne, e aqueles que foram contra isso. Vamos entender isso através do Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui podemos encontrar outra expressão sobre Deus. Está escrito que Deus é o Verbo. Vamos para o versículo 14. De acordo com João, capítulo 1, versículo 1. Quem era o Verbo? Deus era o Verbo. Então, o que Deus se tornou? Deus se tornou carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todas essas doutrinas foram estabelecidas como a verdade absoluta para os cristãos primitivos. Por outro lado, o povo do judaísmo, que tinha o poder absoluto naquela época, disse: como Deus pode vir como um homem? Não podemos crer que Deus se tornou homem. A diferença mais distinta entre os dois era que o judaísmo acreditava que Deus tinha que estar no céu apenas em espírito, e o cristianismo acreditava que Deus certamente poderia vir à terra em carne e habitar entre nós. Havia também outra diferença. O judaísmo ensinava que eles poderiam ser abençoados e alcançar a salvação quando seguissem a lei da antiga aliança, de acordo com a lei de Moisés. Porém, o cristianismo, que acreditava em Jesus, ensinava: a antiga aliança é apenas uma cópia e sombra das coisas no tempo de Cristo. Como Cristo apareceu, não precisamos mais seguir a lei de Moisés, mas precisamos estar na lei da nova aliança que Cristo estabeleceu para nós. Essa foi outra grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Por isso, os primeiros cristãos sempre foram acusados de serem hereges pelo judaísmo. Os cristãos sofreram muita opressão e perseguição na sociedade judaica. A época do Pai e a época do Filho mostram as claras diferenças entre o judaísmo e o cristianismo.
Pelo que aconteceu na época do Filho, agora, nesta última época do Espírito Santo, precisamos comparar a época do Filho com a época do Espírito Santo. O estabelecimento daquela época sempre insistia que Deus nunca pode vir à Terra em carne. É o mesmo agora. Embora sejamos sempre oprimidos e enfrentemos dificuldades, assim como Deus nos ensinou, estamos testemunhando que podemos ter a vida eterna e a salvação quando cremos no Pai e na Mãe, que vieram a esta terra juntos na época do Espírito Santo. Não existem mais épocas depois desta. Em Mateus capítulo 28, está escrito: batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e de quem mais? E em nome do Espírito Santo. Isso mostra que existem três épocas: a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. Não pode haver outra época, exceto essas três épocas. Agora, a salvação está no último estágio, no estágio de conclusão. Na época da conclusão, também, muitas pessoas falam sobre a nossa igreja. Alguns defendem a nossa igreja, dizendo: o que a igreja de Deus crê está tudo na Bíblia. Eles fazem o que está na Bíblia. Então, o que há de errado com isso? No entanto, algumas pessoas dizem: a Igreja de Deus crê na Mãe assim como no Pai. Então, isso é um pouco estranho. Deve ser uma seita. No entanto, o importante é o que a Bíblia diz. Não somos salvos pelas opiniões das pessoas, mas pelo julgamento de Deus. Quem vai nos salvar é Deus, não as pessoas. Certo? Nesta época, devemos seguir o julgamento de Deus em Sião. Se vermos a história da igreja primitiva, podemos ver que houve graves conflitos entre a lei de Moisés, na qual o judaísmo insistia, e a lei da nova aliança, que o cristianismo defendia. Podemos encontrar esses conflitos em muitas partes da Bíblia. Por que o cristianismo foi rotulado como heresia na sociedade judaica daquela época? Existem registros suficientes na Bíblia, por meio dos quais podemos entender o motivo disso. Hoje, nós também devemos estar dispostos a testificar sobre o nosso Pai Celestial e a nossa Mãe Celestial. E em qualquer situação, se alguém nos perguntar como podemos receber a salvação, então devemos poder responder: creia no Pai Celestial e na Mãe Celestial. Então você e sua família serão salvos. Vamos explicar bem o motivo e dar a eles a conclusão clara e bíblica. Vejamos em Lucas capítulo 22 sobre a lei que os fariseus, os mestres da lei e os judeus seguiam, e a lei da nova aliança que Cristo Jesus proclamou. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o que? É o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O judaísmo acreditava na lei da antiga aliança, que Deus proclamou através de Moisés. Porém, o próprio Deus veio a esta terra e proclamou que ele restabeleceria o caminho da salvação para a humanidade através da lei da nova aliança. Então, o que aconteceria com a lei de Moisés a partir de então? Ela não seria mais eficaz. As bênçãos de Deus, que haviam sido prometidas na antiga lei, acabaram, e um novo caminho de salvação foi aberto, através da lei da nova aliança. É porque Deus veio à terra em carne, e Ele mesmo declarou essa lei. Então, e na época do Espírito Santo? Vamos para Miqueias capítulo 4. Miqueias,
Capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Por quê? De onde? De Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Quando? Nos últimos dias, ou seja, nesta última época do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, nosso Deus restaurou todos os decretos, regulamentos e leis da nova aliança que foram arruinados e destruídos, e Ele nos ordenou guardá-los nesta época. Então, não devemos guardar as leis da nova aliança? Assim como o cristianismo primitivo foi duramente criticado, e levado até mesmo ao tribunal, acusado de heresia, a mesma coisa está acontecendo com a nossa Igreja de Deus hoje. Embora tenham sido tratados assim, o apóstolo Paulo não foi para o céu, mas e os sumos sacerdotes e os anciãos, que levaram suas acusações contra Paulo? Quando olhamos para a situação da igreja primitiva, podemos entender plenamente que tipo de fé devemos ter nesta época para receber a salvação e entrar no reino dos céus. Porém, eu oro para que dependamos da palavra do Pai e da Mãe até o fim, e os sigamos, apenas olhando para a lâmpada da palavra. Que a graça de Deus esteja com vocês. Muito obrigado.